Boa tarde a todos. 16 horas, conforme combinado, para a data de hoje, 8 de abril, a gente fazer esse encontro aqui do Chacoalha, mais um encontro do Chacoalha, né? Sobre uma realização da FENAPRO. Tivemos uma primeira edição do Chacoalha, falando sobre as alternativas trabalhistas. Essa segunda edição, a gente está aqui com os sócios do escritório Peixoto e Cury, que é um escritório com domínio não só das questões jurídicas voltadas para a área trabalhista, tributária, de contratos e para atendimento das demandas jurídicas empresariais como um todo, mas também com bastante experiência nesse setor, né, de agência de publicidade. Eles, um pouco mais na frente, vão falar um pouco sobre isso. E a ideia hoje aqui é que a gente foque especificamente nos temas voltados para alternativas nesse ambiente tributário e alternativas no ambiente de contratos, que são, além do trabalhistas, dois ambientes bastante importantes para as agências de propaganda nesse momento, que é um momento bastante difícil para todos nós. Então, a ideia do Chacoalha é trazer informação, trazer conteúdo, é abrir esse espaço do debate, e a gente está aqui nesse momento, tanto pelo Zoom como pelo YouTube, fazendo essa transmissão, né, e reunindo o máximo de agências que estejam interessadas nesse tema para debatermos. Então, passo a palavra para Zé Ricardo, né, que é um dos sócios, e que vai falar com vocês a partir de agora. Muito obrigado, Queiroz. Eu gostaria de agradecer em nome do escritório a FENAPRO pela oportunidade de mais essa parceria. Para nós é uma grande satisfação poder contribuir aí com esse mercado que a gente tão bem conhece, já atua há bastante tempo, para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar os empresários aí das diversas agências, de diversos tamanhos e diversas localidades, a navegar aí por essas águas turbulentas que a gente vem enfrentando desde o início dessa pandemia. Não tem sido uma tarefa fácil. Nós estamos nos desdobrando aí para atender as diversas frentes que têm surgido. Cada caso é um caso, por isso o entendimento de cada situação é fundamental para que as soluções sejam apropriadas. Mas existe, de fato, realmente, e nessas principais áreas do direito que você mencionou, trabalhista, tributária, parte empresarial, principalmente contratos, aí algumas medidas que realmente têm sido utilizadas com mais frequência e que são realmente muito importantes de serem entendidas, compreendidas e eventualmente adotadas para que a gente possa ao menos minimizar um pouco os efeitos aí nefastos dessa crise, que ainda deve perdurar por algum tempo. Nesse sentido, me coube hoje falar um pouquinho com vocês aqui sobre a parte dos contratos, o impacto que essa pandemia vem causando nos contratos. Lembrando, antes de mais nada, que praticamente tudo na relação da agência com quem quer que seja, com seus funcionários, com seus clientes, com seus fornecedores, com os fornecedores contratados em nome dos seus clientes, tudo isso, independente de existir um pedaço de papel ou não, documentando essa relação, no fim do dia isso é um contrato. Eu vou aqui hoje me ater principalmente aos contratos empresariais, ou seja, não vou falar aqui dos contratos de trabalho que já foram objeto de uma discussão específica. E com certeza voltaremos a esse tema algumas vezes aí ao longo das próximas semanas, por conta aí das mudanças que vêm e continuarão ocorrendo. No que diz respeito aos contratos empresariais, como eu disse, independentemente de estarem ou não reduzidos a termo, num pedaço de papel, o que a gente normalmente assume, e essa é uma assunção que está, inclusive, na própria lei, é que cada parte sabe aquilo que pode assumir dentro de uma determinada relação contratual. Ou seja, presume-se que cada parte, com a sua liberdade para aceitar ou não as obrigações previstas, acordou num conjunto de regras, normalmente escritas, para o cumprimento de determinadas obrigações e também para ter uma série de entregas em troca. Então, a princípio, como os juristas costumam dizer, essa relação ela se presume, então, paritária e simétrica.
seja, capaz de fazendo em condições de assumir a obrigação que a ela foi imposta. O problema é que, por vezes, estamos diante de situação imprevisível e incontrolável que pode, de alguma maneira, alterar aquela presunção de paridade e simetria que existia originariamente naquela relação. Acredito que, nessa altura, não precisemos de muito debate aqui para concordar que, no que diz respeito à pandemia, ela se caracteriza como um desses eventos imprevisíveis e incontroláveis. Como exemplo disso, nós temos, no primeiro momento, o próprio reconhecimento do estado de calamidade pública, logo no meio de março. Depois, com a medida provisória 927, novamente o legislador trata especificamente da pandemia como um evento de força maior. Apesar de ele tratar isso para fins trabalhistas, não há dúvida que nós estamos, sim, aqui diante de um evento imprevisível, que as partes não têm capacidade de controlar e que, por isso, afetou aquela presunção de paridade lá atrás. Isso é o que a gente chama, muitas vezes, de caso fortuito ou força maior. Algo que permite a parte que sofreu aqueles efeitos imprevisíveis e incontroláveis alegar esse evento como maneira de justificar o eventual descumprimento de uma obrigação ou até de não se tornar responsável pelos prejuízos causados do não cumprimento daquela obrigação. Então, estamos diante desse cenário, isso parece bastante óbvio, mas aí vem uma questão não menos interessante. O que nós estamos passando afeta a todos. Claro, não exatamente na mesma medida, na mesma proporção, mas estamos, sim, diante de uma crise de saúde pública que afeta a todos na sociedade e, portanto, podíamos chamar até mesmo esse caso fortuito, esse caso de força maior, como eu expliquei, de um caso de fortuito sistêmico, ou seja, que se atinge em maior ou menor grau, se estende a toda a sociedade. O que quer dizer que se uma parte alega que, por conta da pandemia, teve dificuldades de cumprir determinada obrigação contratual, o mesmo é verdade, muitas vezes, para o outro lado daquela relação jurídica. De maneira que simplesmente alegar caso fortuito para não cumprir o contrato, no caso de uma crise sistêmica como a nossa, não vai solucionar o problema. É necessário que a gente entenda em que medida cada uma das partes sofreu com os efeitos da pandemia, para que a gente possa, então, buscar um reequilíbrio. Importante entender que esses institutos que a gente vem escutando nas últimas semanas, caso fortuito, força maior, onerosidade excessiva, teoria da imprevisão, reequilíbrio do contrato, eles existem, mas com o objetivo de devolver as partes ao equilíbrio, e não como uma excludente absoluta de cumprimento da obrigação. Então, na medida que essa crise afeta a todos os lados, o primeiro passo é entender como cada parte sofre com os resultados dessa pandemia e não alegar aquilo para simplesmente não cumprir, mas alegar aquilo para restabelecer um equilíbrio. Todos esses institutos visam sempre ao reequilíbrio ou, eventualmente, a interrupção do contrato, se não for possível o atingimento desse novo equilíbrio. Mas tudo isso, pessoal, para explicar um pouquinho que, diante da complexidade que esse tema traz, a gente não pode imaginar que a solução vai vir de outra maneira entre as partes que não através de negociação. Ou seja, através da capacidade que cada um vai ter de exercer sua empatia e entender também em que medida o outro foi afetado, entender as premissas originais da relação jurídica, como é que elas foram afetadas por essa situação e como agora é possível restabelecer aquele equilíbrio que originariamente houve. Então, a palavra de ordem aqui, além de empatia, é negociação. Dificilmente as partes, sem esse caminho, vão encontrar uma solução adequada. Para que a gente pratique esse processo de busca do reequilíbrio através de negociação, existem alguns princípios básicos, algumas metodologias que devem ser observadas para que esse caminho seja mais efetivo. Então, tem toda uma sistemática que começa com a abordagem de cada parte à outra sobre as bases originais e como que cada uma foi afetada. Essas conversas muitas vezes evoluem para discussões sobre eventuais aditivos. Tem que se entender a possibilidade de que os efeitos de um não cumprimento da obrigação possam gerar, não só na parte
na outra parte do contrato, mas na sociedade como um todo, como existe muitas vezes, né? Existe um outro princípio que também tem sido muito invocado aqui, é o da função social do contrato, que de uma certa forma prevê justamente isso, né? Em maior ou menor medida, os contratos extravasam o âmbito das partes, muitas vezes, para também ter efeitos na sociedade como um todo. Isso também tem que ser considerado. E, em cima de uma série de aspectos objetivos, constrói-se um caminho para essa negociação. Esse quadrinho que eu mostro no segundo slide aqui, Queiroz, ele, de uma certa forma, resume um pouco isso. Meu objetivo aqui não é tratar com vocês de cada item aqui, mas de demonstrar a importância de que o processo de negociação se dê de uma maneira organizada. Isso é importante, primeiro porque a nossa experiência, que é bastante grande nesse tipo de situação, nesse tipo de crise, ela já demonstra e confirma isso, mas também porque a gente tem que entender que, eventualmente, essa negociação pode não ser frutífera no final, ainda que as partes estejam de boa fé, por inúmeras razões. E o processo que se estabeleceu para tentar buscar este reequilíbrio poderá ser fundamental para que, no evento de um litígio, uma parte possa demonstrar a razoabilidade com a qual ela pretendeu agir na busca desse reequilíbrio. Essas palavras, razoabilidade, boa-fé, serão fundamentais para que um juiz se convença de que uma determinada relação que não foi possível de ser reequilibrada não deva resultar numa condenação para uma ou outra parte. Ou seja, esse processo prevê, entre outras coisas, dentro dessa metodologia, a necessidade de documentar os passos que estão sendo tomados. Porque vamos pensar, pessoal, que para inúmeros casos que eventualmente não vão resultar num acordo, isso vai descambar no judiciário e nós teremos uma avalanche de processos que talvez possam levar anos para chegar a um termo. Nesse sentido, imaginar que um juiz vai conseguir lá na frente se apropriar de todo o ambiente, de toda a complexidade e de toda a situação que foi causada com aquela pandemia, é uma presunção, no mínimo, ingênua. Mais certo e mais prudente é documentar os passos ao longo desse processo para que, caso isso não resulte numa negociação positiva, que tudo isso seja documentado e ajude, num eventual litígio, aquela parte a demonstrar que ela não faltou nem com razoabilidade e nem com boa-fé, que é importantíssima e também é um princípio que informa qualquer relação aí, contratual. Existem também, como eu mostro neste último slide aqui, da minha fala, alguns aspectos que têm que ser olhados principalmente num contrato, quando a gente pensa em deflagrar uma estratégia de renegociação. Eu me refiro aqui a valor, ao tipo de contrato, à natureza da obrigação, qual a vigência desse contrato, as penalidades, né, obrigações de sigilo e, claro, a maneira pela qual um eventual conflito pode vir a ser resolvido. Muitas vezes, em contratos do dia a dia da vida empresarial, isso acaba realmente descambando no judiciário, já que a arbitragem normalmente é reservada para contratos mais complexos, não é o caso dos contratos do dia a dia, muitas vezes. Então, com esse pequeno apanhado, eu acho que fica aqui a minha mensagem inicial de que essa presunção de paridade está evidentemente afetada pela situação que nós vivemos, mas por ser sistêmica, ela tem que ser compreendida como afetando na esmagadora maioria dos casos, ambas as partes do contrato, de maneira que só através de uma negociação, que deve seguir uma metodologia adequada, observando aspectos principais como esses aqui demonstrados, é fundamental para que se chegue a um bom termo, ou, no mínimo, para documentar a maneira razoável e de boa fé que aquela parte procurou adotar para aquela tentativa de reequilíbrio. Na hipótese, como eu já comentei, disso não dá certo, nós vamos descambar no judiciário. Isso já tem acontecido? Sim, já tem acontecido num número razoável de casos. E aqui, o interessante é que a gente começa a observar, por parte do judiciário, alguns indícios de como é que eles vão lidar com essa situação. Então, começam a surgir
decisões que estão determinando a prorrogação de pagamentos de prestações em contratos bancários, em contratos de locação. Existe uma outra situação também que tem sido levada à apreciação do judiciário e temos observado resultados positivos com relação à substituição de garantias. Isso vale aqui para os contratos de direito privado, do dia a dia empresarial, que são o objeto da minha fala, mas vocês vão perceber que essas decisões também estão acontecendo no âmbito da Justiça do Trabalho e também no âmbito da Justiça Federal, com relação a questões tributárias. E aqui eu me refiro à seguinte situação, pessoal. Num momento como esse, fazer caixa é mais importante do que nunca. Ainda mais no dia a dia das agências de publicidade, que, como nós advogados, são também prestadores de serviços, né? E trabalham com gente. Então, o fluxo é muito importante e é o que está sendo mais impactado nesse primeiro momento da crise. Então, se eu tenho um CDB de longo prazo preso num branco por conta de uma linha de crédito, se eu tenho a penhora de uma quantia em juízo por conta de uma obrigação trabalhista que ainda não teve um desfecho definitivo, ou mesmo uma penhora também, uma discussão cível acerca de uma cobrança de um valor, de um pedido de indenização. Nesse momento, é de ser explorada a possibilidade, na medida em que hajam outros ativos aí à disposição daquela parte, de substituição dessas garantias, trazendo a possibilidade de trocar dinheiro por ativos menos líquidos. Isso não vinha sendo visto com bons olhos pela jurisprudência nos últimos anos, numa situação normal, onde a jurisprudência tendia a ser um pouco mais favorável ao credor. No momento atual, porém, a gente percebe uma mudança de posicionamento dos juízes. E muitos casos estão permitindo que garantias sejam substituídas. Muitas vezes, troca-se depósitos em dinheiro, valores congelados por imóveis ou por seguro garantia. E isso é uma outra situação que a gente também tem que olhar na medida em que as negociações não venham a surtir efeito de curto prazo. Então, com esses comentários iniciais, eu gostaria de já passar a palavra para o meu colega Renato Vilela, que tem até uma agenda um pouco mais extensa que a minha, na medida em que existem uma série aí de dispositivos novos na legislação tratando de postergação de tributos e outras medidas, além também de aspectos jurisprudenciais que ele vai abordar. Então, obrigado aqui, Queiroz, por esse início de fala, e eu queria também acelerar um pouco para que a gente possa, eventualmente, ao final aqui, responder perguntas e debater um pouco todos esses temas. Muito obrigado. A FENAPRO agradece demais sua participação. A gente sabe e tem acompanhado quão extensa está a agenda de lives, né? Mas, como a gente já falou anteriormente, é muito importante trazer esse conteúdo, trazer essa informação e viabilizar esse debate ao máximo possível para as pessoas. Às vezes as pessoas não veem uma live, mas veem outra, e o nosso papel é esse, da gente estar viabilizando que a informação chegue ao máximo de pessoas possíveis. Antes de Renato entrar, eu queria só fazer um comentário que eu esqueci. É que a gente vai deixar as perguntas para o final, certo? Então, isso é importantíssimo. E que as perguntas devem ser feitas através do bate-papo. Para quem estiver vendo pelo Zoom, fazer a pergunta pelo Q&A, né? O Q&A, que é o ambiente de fazer as perguntas no Zoom. E lá no YouTube, para quem estiver visualizando pelo YouTube, fazer a pergunta lá no lado, no chat, que elas vão ser transmitidas para mim aqui. E eu vou fazer essa mediação depois da explanação de Renato, para a gente concentrar esse debate mais no final. Tá bom? Renato, com você a palavra aí. Olá, Queiroz. Obrigado aí pelo convite. Obrigado aí pelo convite da FENAPRO. É um prazer estar aqui com todos vocês. A gente já teve a oportunidade de, em outro webinar, conversar também com a indústria das agências de publicidade. O que a gente percebe é que o cenário tem ficado bem dinâmico, e principalmente aqui na área tributária, de como que as mudanças têm acontecido. Tá? Então, nós preparamos aí essa apresentação dividida em dois grandes blocos.
Um primeiro bloco com uma abordagem mais objetiva com aquilo que foi publicado, que já tem atos normativos, medidas provisórias, decretos, instruções normativas, e que já está valendo aí. A gente vai ver que não tem nada específico para a indústria de agências de publicidade, mas que se aplica igualmente a elas e várias outras empresas. E no segundo bloco, óbvio, procurando ser rápido aí também, para aproveitar o tempo de perguntas e respostas, aquilo que a gente tem discutido com os clientes como medidas que possam ser adotadas para o enfrentamento da crise, da capacidade financeira, enfim, de todos esses pontos que todo mundo está vendo por aí. Tá? Então, já passando aí para o primeiro slide, Queiroz, o que a gente tem de novidade, né, de alteração? A gente pode dividir em 3 grandes blocos. Né? Nós tivemos atos normativos que tratam de prorrogação no pagamento dos tributos, e esses nos parecem ser os mais relevantes, os que atingem diretamente o bolso do empresário. Nós temos um bloco de atos normativos que propõem redução das alíquotas de determinados tributos, que também são relevantes, né? Muitas empresas estão fazendo conta e quanto que isso representa e quanto que isso vai ajudar as empresas a manter os funcionários, a manter contratos com fornecedores, enfim, o elemento tributário está sendo computado aí nessa conta de todos esses pontos que o Zé trouxe aí no começo. E também nós temos atos normativos que foram publicados nesse momento, determinando a suspensão de vários prazos que são igualmente relevantes aí para os contribuintes. Tá? Então, numa ordem cronológica de como que esses atos foram aparecendo na legislação, o primeiro deles, a transação tributária extraordinária. Isso aí é fruto é um ponto que decorre da medida provisória do contribuinte legal, cujo texto foi recentemente aprovado em votação remota aí pelo plenário do Senado, e agora segue aí para a sanção presidencial. Ele é um ponto relevante e específico para quem tem débito inscrito em dívida ativa. Tá? Então, para quem tem uma situação dessa, que está com débito inscrito em dívida ativa e quer se regularizar, ou principalmente quem já tem algum parcelamento no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda, a possibilidade de rolar essa dívida, de você está com um saldo faltando 40 parcelas, você consegue chegar até mais 97 parcelas, a depender do porte da sua empresa. Estou falando especificamente no caso aí de pequenas e médias empresas. Ou seja, você consegue um fôlego diminuindo o valor da parcela e mesmo assim continuando com regularidade fiscal, com CND, e você consegue prorrogar isso. A vantagem também é que você consegue, essa primeira parcela vai ser só para o final de junho, então é algo para ser avaliado para quem está dentro dessa situação específica, ou seja, um débito está inscrito em dívida ativa. Depois nós tivemos aí, e aqui é um mix, né, de prorrogação de entrega de declaração com prorrogação do diferimento do imposto, né, a tal da moratória, específico para as empresas do Simples Nacional. Então, basicamente, os débitos referentes à competência março, abril e maio, que seriam devidos agora em abril, maio e junho, tiveram uma prorrogação de 180 dias, que o imposto vai ter que ser recolhido só em outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Isso já está totalmente regulamentado, vale não apenas para os tributos federais, como também para o ISS e para o ICMS nos estados e nos municípios onde existe esse link aí do Simples Nacional. E para quem é empresa de pequeno porte, está acostumado a ter que entregar declarações, a DEFIS, né, a Declaração de Informações Socioeconômicas Fiscais, e a Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual, a DAS-CIMEI, que deveria ter sido entregue a DEFIS no final de março e a DAS-CIMEI no final de maio, foram prorrogadas para o final de junho. Tá? A gente vai ver que isso coincide com a entrega com a nova data de entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física. O outro ponto agora, já uma questão de diferimento do FGTS, isso veio no âmbito da medida provisória 927, é provável que esse ponto já tenha sido tratado lá no webinar
trabalhista, mas é um ponto que traz um fôlego relevante para as empresas. E, em princípio, até o momento, é aplicável para a competência março, abril e maio, e permite aqui também uma prorrogação por 180 dias e, quando chegar a época de pagar o tributo, o FGTS, ainda tem a possibilidade de parcelar isso em 6 vezes. A Caixa Econômica Federal já regulamentou a matéria, ou seja, todos os empregadores já podem utilizar essa ferramenta. Apesar da suspensão, um ponto importante é que todas as obrigações de declarar essas informações no e-social, no conectividade social, elas permanecem vigentes. Então, devem ser feitas aí, se não me engano, acho que até todo dia 7 do mês. O ponto é que, se você não atender essas obrigações acessórias, você fica sujeito a multa e juros, que é justamente o que essa MP trouxe, a possibilidade de você diferir o pagamento sem ficar sujeito às sanções dos encargos moratórios. Tá? Lá nessa circular da Caixa Econômica Federal tem todo um detalhamento que não cabe aprofundar aqui nesse foro, mas um ponto importante e a gente tem vivenciado isso com as empresas, é que na eventualidade de algum colaborador neste período vier a ser demitido, a ser desligado, as parcelas do FGTS desse colaborador, elas deverão ser pagas. Tá? Então, esse é um ponto relevante. Diferentemente das contribuições do Sistema S, que eu já vou falar ali na frente, no caso aqui do FGTS, há ainda uma regulamentação que ela acontece via sistema, ou seja, dentro do próprio manual da GFIP, CFIP. Então, a gente está aguardando para ver como que será a operacionalização desse diferimento. Tá? Aí, no campo das normas de suspensão dos prazos, tá? Então, por 90 dias, né? Ou seja, diante desse cenário de incertezas, e principalmente como boa parte dos funcionários das empresas está trabalhando remotamente, ou porque não tem, ou mesmo que não estão trabalhando, né? A gente tem visto aí no âmbito trabalhista, as empresas estão avaliando diferentes cenários de manter ou não os colaboradores ou em regime de férias, ou em redução de jornada de trabalho, e com isso a empresa não teria braço suficiente para atender essas demandas administrativas. Então, esses atos normativos no sentido de suspender por 90 dias esses prazos de apresentar impugnações administrativas. E aqui entra algo que as empresas devem estar bastante familiarizadas, que é o caso das manifestações de inconformidade em casos de processos de compensação no PROCONF, instalação de novos procedimentos de cobrança, encaminhamento da CND para cartório, para protesto em cartório, enfim, suspenso aqui por 90 dias. Tá? Tanto aí já no próximo slide, eu tenho aí suspensão por 180 dias. No caso da CND, eu tenho suspensão por prorrogação por 90 dias da CND do FGTS, né, que estava com validade e também aqui por 180 dias, suspensão dos prazos para apresentação de defesa ou notificações de novos débitos relacionados ao FGTS. Tá? CND, o prazo de validade da CND federal. Já esclareço, ao menos aqui em São Paulo, na capital, não houve nenhuma alteração com relação ao prazo de validade da CND municipal. E a gente tem visto que realmente os estados e os municípios estão mais com o freio de mão puxado nessas questões aí de concessão de benefícios e incentivos fiscais nesse momento. Tá? E, por fim, um ponto que é relevante, que a gente tem vivenciado nos nossos clientes, é essa prorrogação, a suspensão dos prazos e atos administrativos da Receita Federal até o final de maio. Nós temos aí situações de vários clientes que haviam dado entrada à utilização de créditos fiscais, dentre eles o principal, o crédito de PIS/COFINS derivado da ação judicial de exclusão do ICMS da base de cálculo, ou seja, as empresas habilitaram esse crédito e não tem muita perspectiva de ter uma análise da Receita Federal, até porque os prazos estão suspensos até o final de maio. Então, é algo para ser avaliado. A gente tem casos, inclusive, que nossos clientes estão judicializando a questão, ou seja, você tem um assunto que está transitado em julgado, mas não vai ter
uma burocracia da operacionalização da utilização desse crédito por conta da suspensão dos prazos da Receita Federal. Tá? Passando para o próximo slide aí, nós temos aí também de que já foi legislado até esse momento. As contribuições do Sistema S, tá? Redução de 50%, vale a partir aí da competência de abril, do que você vai pagar em maio. Apesar da medida provisória, a medida provisória ela é bem clara nesse sentido. Ficou uma confusão se isso já seria válido a partir do mês de abril. Não, né? Só vale para o primeiro pagamento em maio. Então, esse é um ponto importante para as pessoas ficarem atentas. Isso por quê? Porque, diferentemente do FGTS, no caso das contribuições do Sistema S, pelo menos nos casos de clientes que nós tivemos a oportunidade de assessorar, esse é um campo editável ali nos arquivos .txt. Então, você avalia dentro da sua empresa quais contribuições do Sistema S você está sujeito a recolher, faz a conta, reduzindo ali por 50% da alíquota e imputa isso direto no sistema para que o sistema reparametrizado consiga gerar as guias com base nessas novas alíquotas. Tá? Então, assim, para fins de fazer simulação de quanto que essa economia vai gerar, isso é importante. Só precisa tomar cuidado para não imputar essas novas informações no começo agora de abril e, por algum equívoco, gerar a guia de recolhimento de abril referente a março, quando ainda o benefício, a competência não está válida. Tá? De todas as contribuições do Sistema S, a única que ficou de fora é a contribuição do SEBRAE, a alíquota está mantida, muito provavelmente porque os recursos arrecadados por SEBRAE são direcionados para empresas do Simples. Né? Então, é uma forma de proteger esses pequenos negócios. Tá? No campo aí também de redução das alíquotas, nós tivemos o caso do IOF, sobre operações de crédito, a alíquota foi zerada, é uma alíquota que gira entre 1,88 até 3,8. Então, é algo relevante, principalmente nesse momento de falta de caixa dentro de uma empresa, às vezes dentro de um grupo econômico, você consegue estruturar uma empresa que está com mais caixa do que a outra, pelo menos nesse período, nessa janela de 3 meses, é possível estruturar mútuos intercompany e não ficar sujeito ao pagamento de IOF. Tá? Então, dentro de um planejamento de grupo econômico, esse é um ponto interessante. Não é exatamente o nosso foco aqui, né? A gente está falando mais da parte empresa do que pessoa física, mas é sempre bom a gente ter essa informação. Declaração do imposto de renda da pessoa física, o prazo para entrega foi prorrogado para o final de junho, era agora em abril. Acho que vai ao encontro de todas essas medidas de permitir que as pessoas, as empresas e os escritórios de contabilidade consigam ter tempo hábil para endereçar essas questões. Portaria 139. Quando a gente preparou esse material e enviamos aí para o Queiroz e para a FENAPRO, não tinha saído a Portaria 150, que foi publicada de ontem para hoje. Né? Nós só tivemos conhecimento dela, eu particularmente tive conhecimento dela ontem à noite e hoje de manhã eu já estava estudando ela. Mas basicamente o que ela fez foi alterar a redação da 139. O que fala a 139? Ela concede a possibilidade de diferir o pagamento, primeiro, do PIS e da COFINS, que seria devido, referente aos meses de março e abril, que deveriam ser pagos agora em abril e maio, e prorrogou aí o recolhimento por 180 dias em cada um deles. E até então, a redação estava bastante dúbia, né, se abrangia apenas o INSS da cota patronal, ou do RAT, do RAT que substituiu o SAT atualmente, né, de 1% a 3%, de acordo com a periculosidade de cada empresa. E agora, com a 150, a redação ficou absolutamente clara, estendeu inclusive para produtor rural e agropecuário, e abrange não só os 20% do patronal, mas também
o RAT de 1% a 3% e também a CPRB, né, para as empresas que optam e podem optar por recolher sobre a receita bruta em vez do recolhimento sobre a folha de pagamento. E, por fim, esse é um ponto relevante que eu vou abordar também, vou fazer um link no próximo slide, é a prorrogação do prazo de entrega do DCTF e da EFD Contribuições, que guarda relação com os procedimentos de cobrança e com a falta de braço nas empresas e de braço na Receita Federal para analisar esse volume de informações, e aí prorrogou o prazo de entrega dessas declarações. Tá? Então, isso é o que a gente tem hoje. Tá? Passando para o campo aí agora, Queiroz, para o próximo slide, do que a gente tem de medidas e oportunidades na área tributária, tá? De como que, pelo menos, o que nós temos vivenciado aí com os nossos clientes. Ou seja, além das novidades normativas indicadas acima, e que estão pipocando aí diariamente, outras medidas estão sendo avaliadas, né, de forma a endereçar problemas de caixa, perda da capacidade financeira das empresas, né, e como que os departamentos fiscais, como que a parte tributária pode ajudar o CEO, o CFO da empresa, os sócios, os dirigentes a tomarem decisões que vão permitir talvez não desligar algum funcionário, a manter determinados custos, enfim, como enfrentar essa crise. Tá? Dividimos em 3 tópicos. Tá? Primeiro, ações de curtíssimo prazo. Então, uma demanda que chegou e tem chegado com muita frequência para nós aqui são empresas que simplesmente ou nos comunicam, assim, ó, Renato, não vou pagar imposto nesse próximo mês, nem nos próximos, eu preciso que você me dê uma solução para que isso fique de pé. Ou empresas que nos procuram, assim, não quero, desejo evitar de ter que recolher os impostos nos próximos meses. É possível fazer isso ficar de pé? Tá? Então, sempre existe a alternativa de você não recolher os impostos e depois parcelá-los nos termos da legislação, seja ela federal, estadual ou municipal. Todos esses entes possuem legislações que permitem resolver essas questões. Tá? Então, aqui a ideia é que seja feita uma análise individualizada da situação da empresa para que a decisão de não pagar os impostos seja tomada de forma planejada e estruturada. Tá? Não é simplesmente chutar o balde e falar que não vai pagar, mas, pelo contrário, é planejar e estruturar para que ali daqui 90, 180 dias, o fluxo de caixa da empresa já esteja endereçando essa questão, incluindo esse pagamento no futuro, essa previsão desse pagamento no futuro. Tá? Então, aqui é necessário entender eventuais parcelamentos em vigor que a empresa tem, e quais tributos a empresa pretende não pagar. E aqui a gente tem sempre recomendado aos nossos clientes a ter um olhar crítico para os tributos que são retidos na fonte, principalmente aqueles dos empregados, né, tendo em vista aí o risco de caracterização de apropriação indébita. E também, diante aí de precedentes do STJ, né, principalmente do ICMS, há que esse tipo de planejamento leva em conta o risco de você ser caracterizado como um devedor contumaz. Não tem uma regra ou uma periodicidade, se eu ficar 1, 2, 3 meses eu vou ser um devedor contumaz. Não tem, mas é algo para ser avaliado dentro do contexto que a empresa está e do histórico dela. Um outro ponto que também nos tomou muita atenção aí nessas últimas semanas foi a possibilidade de ajuizar uma medida judicial com um pedido de moratória em virtude da pandemia do coronavírus. Tá? Assim, dentre as medidas a serem tomadas nesse curtíssimo prazo, isso foi realmente o que nos tomou a maior atenção, eu posso dizer com tranquilidade, nas últimas 3 semanas. E durante um tempo, o ato normativo que mais se discutiu aqui no meio jurídico tributário foi uma portaria de 2012, editada pelo então ministro Guido Mantega, que, em resumo, diz que a Receita Federal ela poderá emitir uma norma específica para prever o diferimento do pagamento de tributos em casos de calamidade pública.
Como essa portaria ela não é auto-aplicável, né, pelo menos esse é o nosso entendimento aqui no escritório, e ela depende de uma regulamentação, a alternativa é seguir pelo caminho da judicialização, de forma a obter um provimento judicial em razão da omissão da Receita Federal de não ter regulamentado essa portaria. Tá? Mas o objeto dessa medida judicial, e esse tem sido o direcionamento dos nossos trabalhos, não é apoiar exclusivamente nessa portaria. Né? Essa portaria de 2012 é, em verdade, um argumento subsidiário, que deve ser colocado à evidência, é o estado de força maior, provocado pela calamidade pública e pelas decisões de fechamento do comércio, dos serviços não essenciais e das medidas de isolamento social. E como isso tem impactado severamente a vida das empresas, inclusive sob todas as outras perspectivas que o Zé trouxe aí na parte inicial de revisão dos contratos, as perspectivas trabalhistas, de demissões em massa, clientes que informam que não irão pagar ou que pedem descontos relevantes, enfim, é todo esse contexto. Tá? Então, esse é o argumento de peso e é nesse sentido que, ao menos as decisões positivas, caminharam num primeiro momento. Né? A gente percebe hoje como que os julgadores já estão se comportando com relação a esse ponto. E dentro desse item de ações de curtíssimo prazo, e que guarda relação com aquela questão lá da DCTF, da prorrogação do prazo da DCTF que eu comentei, está o fato de que as empresas podem, sempre que possível, optar por utilizar a ferramenta da denúncia espontânea. Tá? Então, aí é analisar, dentro de um contexto federal, estadual e municipal, o fato de talvez evitar declarar que deve um tributo e lá na frente retificar essa informação e recolher o tributo, digamos, de forma espontânea. Com isso, talvez evitar ficar sujeito ao pagamento de uma multa de 20% e pagar apenas os juros, que estão em franca queda, né, 3,75 ao ano. Então, é uma forma de se planejar também, tá? Algo que deve ser considerado. Ações de curto e médio prazo. Nós indicamos aí apenas duas que são aplicáveis com tranquilidade a qualquer tipo de empresa, a qualquer tipo de indústria, que é o levantamento de créditos tributários. Tá? Então, para quem ainda não colocou em prática essas duas medidas, essa é a hora de tirar da gaveta e implementar essas oportunidades. A gente já tem atualmente um cenário de muito conforto em seguir com esses temas, decisões consolidadas do STF, do STJ, em repercussão geral, recurso repetitivo e até mesmo soluções de consulta da própria Receita Federal. Hoje, a gente tem aí, existem softwares específicos que mapeiam com altíssima eficiência essas informações e permitem gerar economia relevante no curto prazo, né? Sem malabarismo, sem ação judicial e tudo dentro dos limites da lei. Tá? Então, essa, para quem ainda não utilizou, a gente tem recomendado fortemente para os nossos clientes, esse é o momento de utilizar. E, por fim, eu sei que às vezes não é o foco, nem todo mundo está pensando no longo prazo, mas quando a gente fala de oportunidades tributárias, acho que isso é sempre importante colocar na mesa, né? Que é a adoção de teses tributárias e previdenciárias, ou seja, que é entrar com uma ação judicial para discutir essas questões, por exemplo, para as agências de publicidade, ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, uma tese ganha, quem não entrou tem que entrar, pelo menos para cravar o prazo prescricional, PIS e COFINS sobre receita financeira, né, entender qual que é o regime de tributação da empresa e se é aplicável para ela, e planejamentos tributários. Né? Então, a gente começa a discutir, às vezes nós estamos participando de alguns comitês de crise de nossos clientes, e quando a gente começa a discutir todo o ferramental que está à disposição da empresa, teve casos aqui que a gente acabou direcionando a conversa para um lado em que optou-se por segregar as atividades daquela empresa, que só aquele movimento já seria suficiente para permitir uma otimização geral da carga tributária da empresa. Né? Então, é um ponto importante, né, de talvez utilizar saldo de prejuízos, ou seja, olhar para dentro de casa e ver que tipo de oportunidade tem aí.
É isso. Obrigado, Queiroz. Obrigado a todos. Eu fico à disposição aí das dúvidas e dos questionamentos. Bom, deixa eu tirar aqui da tela para a gente entrar agora mais numa roda de debate, que eu acho que vai ser uma parte tão rica quanto a explanação de vocês, que eu quero, mais uma vez, agradecer, e agora não somente pela disponibilidade do tempo e pela presença, mas principalmente pela capacidade que os dois tiveram em tornar um assunto que normalmente é denso, é chato, é pesado, em uma informação fácil de ser entendida. Pelo menos essa foi a minha percepção. Depois seria interessante a gente saber um pouco, aí eu vou jogar uma enquete para os participantes, mas eu tive essa percepção que vocês foram super claros, objetivos e numa linguagem que a gente entende, né? Eu costumo dizer muito que quando vai para esse ambiente jurídico, tire do texto aquelas partes que fala cláusula tal, artigo tal, parágrafo. Isso não interessa a gente. Isso interessa a vocês que têm que se aprofundar no entendimento da lei. Mas a gente interessa o seguinte: o que é que para a gente vai surtir efeito, ou o que é que a gente tem que fazer. E a apresentação de vocês trouxe isso com muita clareza, mas com muita clareza mesmo. Parabéns e obrigado. Eu vou começar aqui a intermediar as perguntas por essa parte tributária, para pegar ela mais fresquinha. Depois eu vou colocar algumas coisas lá para Zé. Para mim ficou muito claro, não só pela apresentação, mas também pelo que eu venho acompanhando, que assim a grande parte dos impostos que cabe a uma agência de propaganda, eles tiveram, de alguma forma, um apoio, né, vindo nessas medidas do governo. Né? Então, falando em imposto, falando em tributo de maneira geral. Então, por exemplo, o FGTS não paga agora e paga depois. O Simples não paga agora e paga depois. E aí estava faltando o ISS. Né? Aí o ISS, para quem é do Simples, também entrou no pacote da medida, não paga agora, paga depois. Mas para quem não é simples, o ISS ainda é uma obrigação, né, considerando os municípios que não tomaram nenhuma atitude nesse sentido. Na parte dos impostos lá, federais, a gente tem o INSS, também foi a parte da empresa postergada, o FGTS tem o desconto de 50%, e o PIS e o COFINS também foram postergados. Faltou, basicamente, o imposto de renda e a contribuição social, se é que eu entendia dessa maneira. E aí gostaria de saber de você isso daí, da gama de impostos que recai numa agência, o que é que a gente não teve como oferta de alternativa ainda do governo? Oi, Queiroz, essa pergunta é bem-vinda. Né? Então, assim, para empresas do Simples, está tudo empacotado dentro do diferimento, ao menos por esse período aí de 3 meses, e ao que tudo indica, o governo tem caminhado, pelo menos nessa tônica, né, de trabalhar com 90 dias. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, tomara que essa pandemia, esse isolamento passem rápido, e tudo volte aos trilhos, né? Sendo esse já vai ser um ano difícil, mas para as empresas do Simples está nessa perspectiva. Para as empresas em geral, que não estão dentro do regime do Simples, quem ficou de fora foi, assim, de relevante, o imposto de renda e a contribuição social. Tá? Óbvio, o ISS também. Então, para esse grupo desses impostos, né, de um lado federal, do IRCS, e de outro municipal, as alternativas que tem ou optar por um parcelamento ou judicializar a questão. No caso do imposto de renda, tem que analisar. Se a empresa está no regime de lucro presumido, ela já consegue até um regime de alto parcelamento em 3 vezes. Então, pode ser que isso funcione. Se ela tiver no regime de lucro real, tem que avaliar. Pode ser que, com as dificuldades que estão surgindo, que estão se apresentando esse ano,
ela fique numa situação, num cenário fiscal de prejuízo e sequer tenha imposto a recolher. Tá? Mas com relação ao ISS, neste momento, a gente não vê alternativa que não judicializar a questão. O TJ aqui de São Paulo já tem decisões favoráveis sobre o assunto, tem decisões desfavoráveis também. É importante a gente trazer a realidade fática da empresa, como que isso está impactando a vida dela. Mas é isso, imposto de renda e contribuição social estão de fora. O Guedes já tinha sinalizado isso em algumas oportunidades, que não ia ter benefício com o imposto de renda. E no âmbito municipal, as prefeituras têm se movimentado muito pouco nesse sentido. Uhum. Aproveitando essa fala sobre parcelamento, qual é a sua expectativa de chegar um novo refis? Olha, até se eu não me engano, acho que foi no Globo que saiu uma matéria falando sobre a possibilidade de uma nova medida provisória para ajudar as empresas nesse sentido, né, de um novo refis. O que acontece é que, com a MP do contribuinte legal, a ideia de refis é que ela seja descartada, né? A ideia, pelo menos esse é o principal objetivo da Procuradoria da Fazenda Nacional e da Receita Federal, ou seja, de ter um cenário em que as empresas recolham os impostos. E o que se vê, dados estatísticos, é que empresas habilitam um determinado parcelamento e simplesmente param de honrar aquele parcelamento. No âmbito do contencioso tributário que nós temos no Brasil, de mais de posso estar enganado aqui, mas é um número que ultrapassa a cifra de bilhão, né? O percentual de recuperação da Procuradoria é uma média de 2%. Né? Então, você tem a transação tributária, que é um modelo internacional que permite aí o fisco conversar com o contribuinte para que, dentro da capacidade financeira e patrimonial da empresa, consiga se estabelecer e parametrizar um parcelamento para ela tailor-made, né, de acordo com a situação daquela empresa. Né? Mas é óbvio que nós estamos acostumados aqui há mais de 15 anos com programas de parcelamento com concessão de descontos. Né? Então, certamente seria bem-vindo, mas não me parece ser a ideia e o objetivo. Tá. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Você falou sobre a moratória lá, né, e o mandato de segurança, não é isso? Tem casos positivos sobre mandato de segurança para esta parte, mandato de segurança voltada para a parte dos impostos? Já tem algum caso que já saiu positivamente, o direito da empresa postergar? Sim, sim, já tem aí mais de 200 decisões. Esse número eu atualizei no começo dessa semana, enfim, já deve estar bem maior hoje. E o que a gente conseguiu mapear é que você já está mais ou menos meio a meio. Né? Aqui em São Paulo, os juízes têm se comportado de uma maneira menos favorável aos contribuintes quando a gente pega um espectro aí de contribuintes do interior, né? Ou de outras localidades. Já tem decisão favorável também, por exemplo, no tribunal, ou seja, uma decisão já de segunda instância, mas também já tem decisões desfavoráveis. Então, está um pouco meio a meio, ainda está meio de acordo com a cabeça de cada juiz. Teve muito juiz que interpretou o decreto legislativo que decretou a calamidade pública como algo direcionado exclusivamente para driblar a lei de responsabilidade fiscal, e por isso ele não teria uma conotação tributária. Mas aí, quando vem a portaria 139, que concede a moratória, ela utiliza o próprio decreto legislativo como fundamento legal, ou seja, para prorrogar os impostos. Então, esse virou um argumento adicional nas próprias ações judiciais nesse sentido. Então, é importante a gente trazer a realidade das empresas. Eu tenho um cliente aqui que, de um domingo para segunda-feira, ele teve que fechar 40 lojas. Então, ele tinha uma realidade prática muito palpável para sensibilizar o juiz a deferir um pedido de liminar para prorrogar os tributos dele. Tá.
Para finalizar, e aí nesse caso não é uma pergunta, é uma afirmação, e achei muito legal você trazer isso na sua apresentação. As agências, o empresário, né, dono de agência, na sua maioria, é muito disperso para esse ambiente tributário, né? E a gente sabe, como você muito bem citou, que existem alternativas de recuperação de crédito que são muito positivas. Eu estou falando porque eu já adotei algumas delas e vi o quão é prático e dá efeito, ou seja, funciona, né? Então, eu queria deixar essa mensagem, aproveitando o gancho que você utilizou na sua apresentação, de que tem, em meio a esse caos todo que a gente está vivendo, tem ações que a gente pode fazer para colher um pouco mais lá na frente, que é a recuperação de crédito sobre determinadas teses que já estão aí consolidadas e funcionando perfeitamente. É isso aí, é isso aí. Eu acho que, e hoje o assunto evoluiu de uma maneira que tem empresas já especializadas nisso, com softwares específicos que conseguem capturar as informações com um nível de precisão muito maior do que a capacidade humana. Renato, muito obrigado. Vou passar aqui a palavra agora para Zé. A gente tem algumas perguntas aqui nessa área de contratos e vamos ativar mais essa conversa. Eu acho que tem muito assunto ainda que a gente pode aprofundar. Eu acho que você trouxe ali um menu, cada coisa daquela ali tem um aprofundamento merecido. Tá? Obrigado. Legal, obrigado. Zé, é o seguinte, tem algumas perguntas aqui, uma até que eu não gostaria de estar fazendo, mas eu acho que certamente já é a realidade de alguém ou poderá ser, infelizmente, a realidade de alguns. Então, acho que é importante fazer esse registro. Aqui fala o seguinte, que os tribunais já estão se planejando para criar estratégias. A pergunta é, os tribunais já estão se programando para criar estratégias pós-pandemia para gerenciar os volumes de processos de cobrança judicial, concordatas e possíveis falências, com a sugestão de 2/3 do acordo de credores aceitarem o acordo. Está dizendo aqui que Portugal, se não me engano, já está acatando 1/3 de aceitação dos credores. Como é que está esse movimento? Como é que funciona isso? Qual é a sua visão de como vai ser a consequência dessa crise nesse ambiente aí de falência judicial? Realmente é uma pergunta triste, mas muito apropriada em função do momento que a gente está vivendo. A gente sabe que não importa quão bem a crise seja gerida aí, existem setores da economia e empresas, principalmente de pequeno porte, que vão acabar tendo que recorrer a esses remédios aí, muitas vezes da recuperação judicial ou até mesmo no caso extremo da falência. Eu não tenho conhecimento, eu costumo atuar mais na parte preventiva, acho que eu deixei bem claro aqui que eu acredito muito na solução negociada, eu quero enfatizar esse ponto para quem perguntou e para todos que estão escutando a gente, mas sem me furtar de responder, eu não tenho conhecimento de nenhuma medida concreta nesse sentido. Nós temos aí um pacote ainda de medidas a serem implementadas nas próximas semanas, que vão trazer mais luz sobre como as empresas poderão lidar com as questões aí decorrentes do inadimplemento contratual, mas eu não conheço nenhuma medida concreta, nem por parte da organização judiciária, de criar uma força-tarefa e tentar trazer um pouco mais de agilidade, que certamente vai ser necessário aí para criar sobrevida para as empresas que precisarem recorrer a isso. Não tenho conhecimento de nada concreto. Não vou me surpreender se nas próximas semanas e meses, à medida que os processos forem crescendo, isso venha a ser discutido. Existem boas experiências em outras justiças especializadas, como é o caso da Justiça do Trabalho, que tem aí organizado periodicamente alguns mutirões aí de acordos e isso para litígios variados. Isso pode ser uma solução aí que venha a ser adotada, mas eu não tenho conhecimento. O que eu posso dizer é que não vai me surpreender se daqui a pouco a gente tiver um conjunto de juízes dedicados especificamente
a tratar de problemas da pandemia, porque serão problemas muito específicos e que seria muito importante que o judiciário atuasse de uma maneira uníssona, né? Sabemos do princípio da independência do juiz, como isso é importante para fortalecer os princípios até mesmo da nossa democracia aí previsto na nossa Constituição, mas é importante que exista coerência, que exista uma certa sintonia no caminho que essas decisões vai seguir. Mas, neste momento, não desconheço alguma medida prática por parte do judiciário com relação a isso. O que existe é o seguinte, e isso está acontecendo com uma série de situações no que diz respeito aí a projetos de lei que estavam parados, etc. A pandemia, eu acredito que, primeiro, pelos efeitos nefastos que ela está gerando no negócio, mas também pela maneira como a vida das pessoas acabou mudando, e, de uma certa forma, as pessoas foram tirando projetos da gaveta e procurando requentar algumas discussões que estavam um pouco fora do foco. Nesse sentido, a gente percebe que está havendo um movimento por parte de juristas que já está chegando ao legislativo de reaquecimento de discussões sobre melhorias na lei de recuperação judicial de falências, além das que recentemente já foram promulgadas aí, seja no nosso passado próximo ou até alguns pequenos dispositivos que já começam a interferir nesse regime aí da recuperação. Deve vir mais coisa pela frente, principalmente dentro de algumas semanas com alguns pacotes aí que estão sendo discutidos. Mas o que há de concreto, hoje, de mais concreto, é a retomada de algumas discussões sobre o aprimoramento da lei de recuperação judicial. Nada ainda no sentido de uma mudança pontual para mexer em questões de quórum ou criação de alguma força-tarefa aí para atuar nessas frentes. Não que eu tenha conhecimento. Legal. Uma outra pergunta aqui. Sobre um contrato que teve seu valor negociado por causa da pandemia até dezembro de 2020. Caso o cliente venha a querer renegociar o valor já acordado até dezembro e a nova proposta dele seja inviável para a agência, quais as possibilidades para a agência? Soando, neste caso, uma má-fé por parte dele. Aí ele comenta aqui dizendo que viu em algum material que se o contrato foi assinado ou renegociado durante a pandemia, a parte contratante tem ciência do momento que estamos passando com a pandemia. É verdade, tá perfeito. Ele, na verdade, já deu a resposta, já fez a lição de casa e já deu a resposta que facilitou a minha vida. Eu concordo com o posicionamento que ele está indicando aí. Ou seja, já houve uma renegociação do contrato dentro do contexto da pandemia. Então, a imprevisibilidade, que é o fator aí propulsor dessa negociação, ele já foi invocado e, aparentemente, as partes chegaram a um novo termo. Invocar essa situação novamente não parece ser uma tarefa fácil para quem está tentando. Pode sim soar como uma fé. Lembre que eu já disse que a questão da boa-fé é importantíssima nessas negociações. Então, se a renegociação foi atingida com sucesso e não houver realmente um desdobramento dessa pandemia que possa ser considerado absolutamente imprevisível no momento em que estamos, parece um tanto quanto abusivo esse comportamento, o que pode levar a agência a buscar os seus direitos em juízo, com boas chances de êxito, apesar aí da demora que ela poderá vir a enfrentar. O que alguns juristas têm explicado é que ainda não é absolutamente claro não é absolutamente clara a extensão que os efeitos da pandemia pode gerar em alguns negócios. Então, se apesar da renegociação for claro e evidente, num determinado momento no futuro, que aquilo que foi renegociado tinha uma expectativa de boa-fé que novamente não se verificou, até pode haver espaço para uma nova discussão. Mas como a pandemia já está causando bastante estragos nos negócios, a gente já está bem no meio dela, e já existe todo um cenário de pessimismo aí rodeando as discussões, a maior probabilidade é que reacessar esse argumento após o término do prazo contratual, aí o prazo de renegociação, soe um pouco razoável e até mesmo atentatório a essa boa-fé contratual. Então, uma boa probabilidade disso não ser bem visto pelo judiciário. A não ser, como eu disse, que por alguma razão, num setor específico,
surge alguma coisa ainda mais catastrófica que uma pessoa razoável nesse momento ainda não poderia supor como consequência dessa pandemia. Deve ser a minoria absoluta dos casos, mas pode acontecer. Legal. E aí entra, eu faço questão de fazer esse comentário, aí entra uma questão que é assim, de novo, mais uma vez, né? Eu falei um pouco do perfil do empresário, dono de agência, em relação aos tributos, mas eu também sinto a necessidade de falar que o perfil do empresário, dono de agência, em relação aos contratos, também é de negligência, né? Se leva muito o contrato de forma pessoal, né? Menos contratual, na relação. Ok, faz parte, porque o nosso serviço ele é um serviço muito personalizado, né? A relação cliente e agência é uma relação muito intensa. Então, o instrumento contratual, que é um instrumento frio, ele não combina com essa relação mais pessoal, ele às vezes soa com um peso e com uma negatividade nessa relação muito grande. Mas é em momentos como esses que o instrumento contratual protege a relação, né? Então, a gente tem que quebrar um pouco essa postura, quebrar essa prática, mudar essa prática e entender que as nossas relações precisam ser também contratuais e não só pessoais. Não precisa deixar de ser pessoal, não precisa deixar de ser intensa, mas precisa passar a ser um pouco mais escrito no papel, com a segurança necessária, para em momentos como esse a gente buscar um entendimento jurídico em nosso favor, né? Perfeito o seu comentário, Queiroz. Aliás, é verdade, a gente aqui não quer parecer advogado nessa hora, nós estamos aqui, quem é advogado de negócios e quem trabalha com um ramo dinâmico como a gente, que atende tantas agências, quer sempre ser um fator aí de minimização do problema, um instrumento para a resolução aí dos conflitos que surgem na vida empresarial. Mas não deixa de ser um bom momento, como você bem pontuou, para a gente lembrar, sim, documentos escritos e bem negociados tendem a ser ferramentas importantes de proteção em ambientes como esse, sem dúvida nenhuma. Esse é um bom momento para a gente relembrar a importância dos contratos. Sim, o nosso business é um business de gente, é um business informal, por princípio, mas a gente tem que combater um pouco isso. Eu conheço as iniciativas, né, extremamente louváveis da FENAPRO, inclusive, de trazer informação sobre a necessidade de tratar os contratos com um pouco mais de organização e sistematização, justamente nesse sentido. Inclusive, não que alguém pudesse prever o que estamos vivendo nesse momento, mas uma coisa que eu não citei aqui e que vale para colocar ainda mais peso no seu comentário, essa questão do caso fortuito da força maior, né, desses eventos imprevisíveis que podem justificar o fato de uma parte não ser capaz de cumprir integralmente o contrato, eles podem ter uma normatização no contrato que, inclusive, aloque essa responsabilidade para um ou para outro lado. Ou seja, quer dizer que é possível que uma parte assuma os efeitos de um caso fortuito ou de força maior? Sim, se isso for negociado de maneira expressa, sim. Não que eu acredite que alguém poderia presumir uma pandemia como a que estamos vivendo e dispor isso num contrato. Mas sim, uma série de outros casos fortuitos que não são tão impossíveis de prever assim, podem sim, inclusive, ser tratados no contrato. Eu digo para você um exemplo bastante comum. Nós estamos vivendo um momento de mudança das regras tributárias, estamos vivendo um momento de rediscussão do modelo de remuneração do nosso mercado. Questões como essa não são absolutamente imprevisíveis e podem afetar esse equilíbrio econômico. Se alguma parte quiser, de alguma maneira, tratar disso no contrato, isso pode vir a ser tratado. Em contratos de compra e venda de empresa, por exemplo, que é uma área em que eu atuo bastante, já fiz mais de 20 operações como essa, não é incomum haver cláusulas que tratam de alguns eventos que não são previstos, mas que não são tão imprevisíveis assim e que uma parte acha imprescindível estabelecer para que aquele projeto não perca o valor. Eu dou um exemplo que é típico, que é justamente aqui do meu colega aqui de baixo, do Renato. Questões
fatores de mudança na estrutura tributária do negócio. Existem contratos de operações de compra e venda de empresas, até mesmo no setor nosso, que prevêem que se houver uma mudança brusca no sistema de tributação do serviço prestado pela agência, isso pode gerar uma renegociação, ou pode gerar uma multa, ou o direito de uma parte de sair do contrato. Normalmente, essas cláusulas existem no interregno que muitas vezes se estabelece entre o fechamento dos contratos e o início mesmo da operação, aquela diferença entre assinatura e closing que existe em muitos casos. Então, só para dar exemplos de situações que podem ser contempladas em contratos e, com isso, minimizar problemas como o que a gente está vivendo. Apesar de ressaltar novamente que eu aqui já manuseei nessas últimas semanas algumas centenas de contratos e ainda não encontrei nenhum que tenha sido capaz de prever, ainda que de maneira um pouco fluida, o que nós estamos vivendo. Mas serve, sim, como um bom exemplo da possibilidade que a gente tem de usar o contrato como uma ferramenta de proteção dos interesses da agência. Combinado não é caro, não é verdade? Bom, para finalizar, uma última pergunta aqui, que essa vai para Renato, que ela é da parte tributária. A pergunta é o seguinte: já há alguma orientação sobre impostos que já estão parcelados por uma empresa? Tipo, eu tenho impostos federais já parcelados. Como é que eu posso renegociá-los? Bom, aí acho que o primeiro ponto que precisa ser analisado é se for impostos que estavam no âmbito da Procuradoria, ou seja, inscritos em dívida ativa, sim, já há uma orientação e nós estamos orientando os nossos clientes a seguir este caminho, porque apesar dele não conceder nenhum benefício em termos de desconto, ele consegue um benefício em termos de redução do valor da parcela no mês a mês. Você vai pagar ao mesmo tanto no final do parcelamento, mas a possibilidade de você rolar essa dívida por mais um tempo. Agora, se nós não estamos falando de impostos de crédito que estavam inscritos em dívida ativa, nesse caso, tem que se aproveitar dos parcelamentos que existem hoje, né? Ou seja, seria uma hipótese de você desistir do parcelamento que você tem hoje, empacotar com outros débitos. Vamos supor que você deliberadamente tome a decisão agora de não recolher os impostos, não ajuize nenhuma medida judicial, ou ajuize, mesmo assim não consiga obter uma liminar. A possibilidade de, daqui 3, 6 meses, você habilitar um novo parcelamento ordinário, que vai ser em 60 parcelas. Possivelmente você vai ter que pagar um pênalti aí de 10% do valor do saldo em aberto, mas o que tem de opção hoje seria isso, em termos federais. Bom, então por aqui a gente encerra cumprindo com a programação de toda a explanação e debate girar em torno de 1 hora. Estamos a 1 hora e 13 minutos exatamente, então acho que fomos na medida, né? E mais uma vez agradecer a presença tanto de Renato como de Zé Ricardo, que dispuseram o seu tempo, o seu conhecimento e atenção para todos que tiveram a intenção de ouvir e de debater. A gente vai lançar novas edições do Chacoalha, com outros temas mais na frente, né? O tema trabalhista é um tema que está muito demandado, né? Um outro tema que está bastante demandado também é o tema da gestão, é o tema mais da operação da agência. Então, o Chacoalha vai trazer todos esses temas aí pela frente para complementar todas essas ações que a gente já vem fazendo. Então, mais uma vez, obrigado a Renato e a Zé, e obrigado a todo mundo que participou aqui conosco. Obrigado, Queiroz. Eu agradeço mais uma vez aí, em nome do escritório, a oportunidade de estar com vocês hoje aqui. E deixo um último recadinho aqui. Nós temos também uma série de webinars organizados através do nosso escritório, que são abertos a todos. Quem tiver interesse, eu vou deixar disponibilizado com você o convite. A próxima edição desse webinar fica para amanhã às 11 horas, mas a gente vai ter uma série desse ao longo do tempo e já coloco aqui o nosso time inteiro à disposição para futuros debates também aqui no ambiente da FENAPRO. Muitíssimo obrigado. Legal. Obrigado, Queiroz. Obrigado à FENAPRO. Obrigado a todos aí que participaram. Espero que possamos nos ver em breve. Obrigado, então. Um abraço a todos. Obrigado a todos. Valeu.